Olá, terceiro ano da Escola Jardim do Éden. Vamos resolver aqui a lista de exercícios. Dei um pause aí, dei uma lida muito boa na questão primeiro, que eu vou passar mais rápido aqui. O neônio, o número atômico dele é o 10, e ele está falando que ele formou íons Ne+, e Ne2+, e esses dois íons vieram do mesmo isótopo. Então, ou vieram do 20 ou do 22 de massa, ok? Então essas são as duas massas. Os dois vieram de apenas um. Então eu vou escolher o 20 aqui para ficar um número mais redondinho para a gente e ficar mais fácil a gente analisar. Olha só, esses íons teriam o mesmo número de prótons e elétrons, prótons e diferentes números de massa, massa e diferentes números de prótons, massa e diferentes números de elétrons e elétrons e diferentes números de massa. Vamos analisar. Se eles vêm do mesmo isótopo aqui, que é o de 20 de massa, eles têm que ter a massa igual, porque eles vêm do mesmo lugar, né? Do mesmo átomo. Se eles vêm também do mesmo átomo, ele tem que ter número de prótons iguais. Então o que vai mudar aqui é só o número de elétrons, ok? Então aqui a gente já pode excluir a letra E, porque ele já diz aqui que é o mesmo número de elétrons, não pode ser. A letra A aqui a gente também pode excluir, porque ele também diz que tem o mesmo número de elétrons. Então sobra B, C e D. Então tem o mesmo número de prótons, vamos analisar B. Tem. Tem diferentes números de massa? Não, os números de massa são iguais. Na letra C diz que é igual número de massa e diferente número de prótons, é verdade? Não, porque eles também têm o mesmo número de prótons. Então a resposta aqui é a letra D. Mesma massa e diferentes números de elétrons. Ok? Vamos para a segunda questão. Então, de novo, dei uma pausa aí, né? E ele fala nessa questão dos combustíveis, né? E da adulteração dos combustíveis. Aí ele pergunta assim: considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é. Então aqui ele está perguntando o que? Aqui é uma questão que está falando de misturas homogêneas e heterogêneas. Então para ser visível, ok, identificada visualmente, a gente tem que ter uma mistura heterogênea, ok? E como é que a gente sabe aqui qual que tem uma mistura heterogênea? A gente vai olhar a natureza de cada um dos meus materiais aqui, das minhas substâncias. Então, etanol e água é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura homogênea, né? Porque etanol e água têm características polares, ok? Vamos lá, etanol e acetona também são o que? Homogêneas, certo? Letra C, gasolina e água. Então, ó, a resposta tem que ser a letra C já. Não preciso nem ler as outras. Por quê? Porque gasolina ela tem uma característica polar, porque ela vem do petróleo, certo? E a água tem característica polar. Então, água e gasolina você já sabe, elas não se misturam, ok? Então aqui, ó, se elas não se misturam, você consegue ver duas fases. Se você consegue ver duas fases, você consegue saber que está adulterada. Então, a resposta é a letra C. Terceira questão. Então, de novo, dê um pause aí, dê uma lida com cuidado na questão e vamos lá. Ele fala, né, dos gases nobres, né, e fala do xenônio, certo? Os gases nobres eles são pouquíssimos reativos, mas ele falou que em 1962 um químico, depois de muitos esforços, conseguiu juntar o xenônio com outro elemento químico, né, com o flúor, certo? E ele perguntou assim: qual propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente no processo mencionado? O que a gente falou lá nas nossas aulas de propriedades periódicas, certo? O que tem a ver com essa questão? A densidade vai interferir nessa questão aqui, nessa ligação? Não vai. Por quê? Certo? Porque a densidade não interfere muito no tipo de ligação que a gente vai fazer, ok? Condutância não interfere também na ligação. O que interfere na ligação aqui nesse caso vai ser a eletronegatividade.
Por quê? O que é eletronegatividade? É a capacidade do elétron de atrair os elétrons. Então, o que acontece? O xenônio ele é estável, ele não quer perder esses elétrons, né? E ele não quer receber, não quer doar, não quer fazer nada, ele quer ficar ali. Então, eu preciso de alguém com alguma força bastante grande para poder retirar esses elétrons. E o flúor tem essa capacidade, porque ele é muito eletronegativo. Então, ele puxa muito forte os elétrons. Então, ele acaba obrigando, em certas condições, o xenônio ao xenônio doar esses elétrons para ele, né? O xenônio compartilhar esses elétrons com ele, ok? Então aqui é eletronegatividade, ok? Questão 4. Aqui ele fala do nióbio e do tântalo, ok? Dê um pause aí, leiam com cuidado de novo a questão, tá? E ele pergunta assim, a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a... Então, vamos olhar isso aqui, ó. Pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, ok? Isso aqui é muito importante. Como é que a gente sabe, né, quais elementos têm propriedades químicas e físicas parecidas, né, similares? A gente tem que lembrar da nossa tabela periódica. Os grupos da minha tabela periódica, que são as colunas, eles indicam propriedades em comum entre aqueles elementos. Então, se eu tenho a primeira coluna da minha tabela periódica, onde eu tenho os metais alcalinos, todos os metais daquela coluna, eles vão ter características similares, ok? Se eu for para a segunda coluna, os metais da segunda coluna, que são os alcalinos terrosos, vão ter propriedades similares. Se eu for lá para os halogênios e para os gases nobres, a mesma coisa, ok? Então, o que vai indicar aqui, certo? Essa resposta é justamente essa frase aqui, similaridade de propriedades químicas e físicas. Então, você vai olhar aqui, ó, a letra C diz o seguinte: pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Tá correto. Por quê? Porque elementos do mesmo grupo, né, têm propriedades químicas e físicas parecidas. Você também pode resolver as outras. Como é que você vai resolver as outras para ter certeza? Você tem que fazer, na letra A, você tem que fazer a minha distribuição eletrônica, né? Então, se eu conseguir preencher, isso aqui é do caso dos dois, hein? Fazer a distribuição eletrônica dos dois, e você vai ver se tem elétrons no subnível F, ok? Se tem elétrons no subnível F, e olha só, aqui também não pode ser se você analisar aqui embaixo, ó. A transição interna também é subnível F. Então aqui na A e na B ele está falando a mesma coisa, ok? Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica, que é o que está correto. Terem seus elétrons mais externos no nível 4 e 5 respectivamente. Isso muda alguma coisa? Não, ok? Não diz nada sobre as propriedades. E elementos localizados na família dos alcalinos e alcalinos terrosos, respectivamente. Não, aqui eles não são metais alcalinos e nem alcalinos terrosos, ok? Então a resolução da lista é isso. Muito obrigado.